E aí, gente, beleza? Eu tô aqui hoje para a gente dar continuidade à aula sobre o segundo governo do Vargas e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a crise política que se abate sobre o governo Vargas, principalmente a partir de 1953. Apesar dos esforços de Vargas em atrair a oposição para junto do seu governo, ficou já muito claro a partir da metade de 1952 que a UDN não ia abandonar a sua posição antigetulista. Nesse momento, o que dava combustível para a UDN fortalecer a sua posição de oposição ao governo Vargas era justamente o aumento da inflação e, consequentemente, o aumento do custo de vida, que afetava principalmente as camadas mais baixas da população e a classe média. Em janeiro de 54, por exemplo, começou uma pressão mais forte dos trabalhadores no sentido do aumento do salário mínimo. A estabilização do salário mínimo era uma condição essencial para conter a inflação, que já vinha muito forte, na verdade, desde o governo Dutra. Por mais que existissem grupos dentro do próprio governo Vargas contrário ao aumento do salário mínimo, o ministro do Trabalho de Vargas, João Goulart, já sinalizava com a possibilidade de aumento de 100% no salário mínimo. A resposta para esse possível aumento do salário mínimo foi o documento conhecido como Memorial dos Coronéis, em que 82 coronéis e tenentes-coronéis se posicionavam claramente contra o aumento do salário mínimo e reclamavam, sobretudo, do descaso do governo em relação às necessidades do Exército. Esse documento dos coronéis repercutiu enormemente nos meios políticos e a solução adotada por Vargas nesse momento foi justamente substituir os ministros da Guerra e o ministro do Trabalho, João Goulart. Ambos eram relacionados à ala nacionalista e, portanto, comprometidos com essa política de aumento do salário mínimo. Mas o que ninguém esperava era que, em maio, o próprio Vargas, em um discurso extremamente inflamado, anunciasse o aumento de 100% no salário mínimo, exatamente nos mesmos termos propostos por João Goulart. Apesar do sucesso popular da medida, o aumento de 100% do salário mínimo foi duramente criticado pelo empresariado e pelos setores oposicionistas. Inclusive circulavam boatos de que Vargas Perón, que era presidente da Argentina, e João Goulart pretendiam fundar uma república sindicalista no Brasil. É exatamente a partir desse momento que a oposição civil e militar a Vargas adotam um perfil conspiratório que vai acabar culminando no seu suicídio em 24 de agosto de 54. Na verdade, se a gente pudesse traçar uma linha tentando identificar quando essas animosidades começam a se tornar mais severas, nós podemos identificar que por volta de 1953 a oposição política a Vargas se intensifica, principalmente por meio de Carlos Lacerda, que era proprietário do jornal Tribuna da Imprensa, fazia diariamente ataques a Vargas e ao seu governo, e Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados. Carlos Lacerda, que era o nome mais proeminente nessa oposição a Vargas, além do seu próprio jornal A Tribuna da Imprensa, utilizava também a Rádio Globo e a própria TV Tupi, que era de propriedade do Assis Chateaubriand, para desferir os ataques a Vargas. A primeira tentativa de impeachment de Vargas ocorreu com a CPI da Última Hora, em 1953. Última Hora era o jornal de propriedade de Samuel Weiner, e Carlos Lacerda e a oposição acusavam Vargas de beneficiar o jornal de Samuel Weiner com empréstimos do Banco do Brasil. Apesar dos continuados ataques de Lacerda a Weiner no seu jornal Tribuna da Imprensa, nada ficou provado. No ano seguinte, em 1954, a oposição vai continuar as suas tentativas de minar o governo do Vargas, com uma série de denúncias contra ele. Em fevereiro ocorre o já citado Manifesto dos Coronéis. Em março estoura a notícia de que existiria um pacto entre os presidentes Vargas e Perón, o chamado Pacto ABC, que reuniria Argentina, Brasil e Chile, com o objetivo de reduzir a influência dos Estados Unidos na região. Gradativamente, a crise política ela foi se acentuando e a perspectiva de um golpe político contra Vargas, que antes era restrita a vozes mais inflamadas, como o Carlos Lacerda,
passa a adquirir mais espaço no ambiente político. Em maio de 54 se acende a luz amarela para o governo. Começa com a repercussão do aumento de 100% do salário mínimo proposto por Vargas e com o aumento da contribuição previdenciária dos empresários. Passa pelo assassinato do jornalista Nestor Moreira nas dependências do 2º Distrito Policial no Rio de Janeiro e culmina com um novo pedido de impeachment contra Vargas feito pelo Congresso. O novo pedido de impeachment foi derrotado no Congresso por 136 votos a 35. E nesse momento ficou muito claro para a oposição que as vias legais talvez não fosse a maneira mais eficiente de retirar Vargas do poder. No início de agosto acontece o fato que politicamente vai culminar no suicídio de Vargas, o atentado da Rua Toneleiros. Na madrugada do dia 5, o jornalista Carlos Lacerda sofre um atentado quando voltava de um comício no Colégio São José e, na entrada do seu prédio, na Rua Toneleiro, em Copacabana, foi alvejado por tiros. Carlos Lacerda foi ferido no pé, mas o seu guarda-costas, o major aviador Rubens Vaz, foi morto no evento. Como era de se esperar, o Carlos Lacerda foi muito rápido e acusou o próprio Vargas de ser o mandante do atentado. Foi a partir do depoimento do taxista Nelson Raimundo de Souza, no dia 7, que a crise política se intensificou. Ao mesmo tempo em que o motorista, o taxista Nelson, admitiu que o autor do atentado havia fugido no seu táxi, ele também relacionou o envolvimento de Climério Euribes de Almeida, membro da guarda pessoal de Vargas. De maneira geral, a partir desse momento, toda a grande imprensa passa a se posicionar contra a permanência de Vargas no governo. Alguns jornais como Diário Carioca, Diário de Notícias, Correio da Manhã e Estado de São Paulo, ao longo dos acontecimentos, passaram a relacionar diretamente Vargas como o mandante do atentado. Outros jornais como o Globo e a Folha da Manhã tiveram um tratamento menos emotivo para o episódio e só passaram a defender a renúncia de Vargas praticamente às vésperas do seu suicídio. Nesse momento, as orquestrações defendendo a renúncia de Vargas, feitas principalmente por Carlos Lacerda, já atingiu inclusive o vice-presidente Café Filho e o ministro da Guerra, Zenóbio da Costa. Para Café Filho foi prometido a sua permanência no poder após a renúncia de Vargas e para Zenóbio da Costa foi prometido a sua permanência num futuro governo. No dia 12 de agosto, o ministro da Aeronáutica, Nero Moura, força que pertencia ao major aviador Rubens Vaz, autoriza a abertura de um inquérito policial militar. Na aeronáutica existiam vários setores oposicionistas a Vargas. E é nesse momento em que as investigações coordenadas pela Base Aérea do Galeão fazem surgir o termo República do Galeão, devido a todo o desembaraço e autonomia com que os oficiais da Base Aérea do Galeão atuaram na investigação desse crime. Vargas, que em algumas vezes já havia dito que não renunciaria, que só sairia do catete morto, cumpriu a sua palavra e em 24 de agosto, com um tiro no peito, ele se suicida. A população foi informada do suicídio de Vargas pelo rádio. A Rádio Nacional, por meio do repórter Esso, deu a informação em primeira mão e outras rádios pelo Brasil reproduziram a informação. Nesse momento, e devido a esse desfecho trágico, um clima de grande consternação se abateu sobre a população do país, principalmente entre os trabalhadores mais pobres. Essa situação foi aumentada pela leitura da Carta Testamento de Vargas que as rádios fizeram. De conteúdo extremamente emotivo, essa Carta Testamento de Vargas identifica os supostos responsáveis pelo seu suicídio. É importante salientar que a imprensa teve um papel fundamental no sentido de tentar demonstrar uma inviabilidade política do governo de Vargas. Contudo, o desfecho trágico, o suicídio de Vargas, faz com que grande parte da imprensa dê alguns passos para trás e passe a defender uma saída constitucional para a crise. Alguns historiadores afirmam que o suicídio de Vargas atrasa um golpe militar em 10 anos. Isto porque muitos dos setores oposicionistas e parte da imprensa defendiam já em 54 uma intervenção militar, retirando Vargas do poder. Com o suicídio de Vargas, então, Café Filho, que já conspirava contra o próprio governo Vargas,
assume a presidência interinamente até que novas eleições fossem realizadas. É isso. Na próxima aula nós vemos o governo de Juscelino Kubitschek. Beleza? Até lá. Tchau.